Olá! Hoje, na terceira aula, nós vamos falar de sistema de partículas. O assunto da aula de hoje será a quantidade de movimento do sistema e sua conservação e o movimento do centro de massas. Bom, começamos com o sistema de duas partículas. Aqui aparecem todos os conceitos importantes. Então, vamos considerar primeiro duas partículas totalmente isoladas do resto do universo. Mas entre eles existe uma interação, né? Então, uma partícula exerce a força sobre a outra e esta, por sua vez, exerce força sobre outra partícula. Então, aqui está todo o esquema que eu acabei de falar. Então, tem a partícula 1 e partícula 2 e o referencial para localizar esta partícula aqui. Bom, esta força que a partícula 2 exerce sobre 1 e esta aqui é a força que a partícula 1 exerce sobre o 2. Né? Então, a segunda lei de Newton aplicado em cada uma das partículas é isso aí. E vale a terceira lei de Newton. Tá? Então, somando membro a membro essas duas equações, eu tenho isso aqui. O membro direito acaba sendo zero por causa da terceira lei de Newton. Bom, o membro esquerdo nós podemos reescrever como derivada da adição de massa vezes a velocidade, que é igual a zero. Então, isso aqui é igual a uma constante, né? Como massa vezes velocidade é uma coisa chamada quantidade de movimento, e a gente designa por P de um modo geral, podemos escrever aquela constante dessa forma aqui. P1 mais P2 igual a uma constante. Essa soma de quantidade de movimento da partícula 1 e da partícula 2 é chamado quantidade de movimento do sistema de duas partículas, e a gente costuma designar pelo P maiúsculo. Bom, se no instante t a partícula tem quantidade de movimento P1 e P2, e no instante t' posterior a t, eles terão quantidades P'1 e P'2, em que eu posso escrever, então, a constância da quantidade de movimento total do sistema desta forma aqui. Escrevendo desta forma, eu posso rearranjar para ficar assim, e o que está dizendo aqui é que qualquer variação que houver na partícula 1 terá uma variação oposta na partícula 2. A quantidade de movimento do sistema eu posso escrever desta forma, como derivada total da adição de massa vezes o vetor de posição. Então, aparece essa quantidade aqui, que dividindo pela massa total, M1 mais M2, ele me dá uma posição de um ponto chamado centro de massa. Né? Então, a gente obtém essa posição de centro de massa fazendo média ponderada, né, das posições onde a massa serve de peso. Bom, derivando isso com relação ao tempo, nós chegamos a essa equação que diz o seguinte, que massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa é igual à quantidade de movimento do sistema. E isso aqui funciona assim, né? Aqui o centro de massa é como se fosse uma partícula que representa as duas partículas em questão, ele é como se fosse uma única partícula que vai dar o movimento total do conjunto das duas partículas. Tá? Escrevendo o centro de massa nessa forma aqui, nós podemos ver o seguinte, que o centro de massa localiza no segmento que liga a partícula 1 ao 2, a partir de 2, né? E ele está em uma distância d, que é dada por essa fração da distância da partícula 1 para 2. Que quando eu tenho a massa dessa partícula for muito maior do que desta outra, essa fração aqui é muito menor do que 1, de maneira que esse centro de massa fica próximo da partícula 2.
E, caso contrário, quando a massa desta partícula for muito menor do que o da 2, aliás, o contrário, a massa desta partícula for muito menor do que a da partícula 1, eu tenho essa fração muito próximo de 1. De maneira que o centro de massa fica localizado mais próximo à partícula 1. Um exemplo, sistema Terra-Lua, eu tenho essa fração da ordem de 1% aqui. Então, considerando que a distância Terra-Lua é da ordem de 400 mil quilômetros, isso dá 1% disso dá 4 mil quilômetros. O raio da Terra é mais ou menos um pouco menos de 6.400 quilômetros. Então, esse centro de massa do sistema Terra-Lua está dentro da Terra. Por outro lado, se considerar o sistema Terra-Mercúrio, essa fração dá quase meio. Então, centro de massa do sistema Terra-Mercúrio fica quase a meia distância, né, entre Terra e Mercúrio. Voltando àquelas equações que nós escrevemos lá no começo da segunda lei de Newton, vamos multiplicar toda a equação aqui por M2 e multiplicar toda essa equação aqui por M1. E subtraindo uma da outra, eu tenho essa expressão aqui. Com a terceira lei de Newton, eu posso escrever desta forma aqui. Então, definindo... Opa, faltam menos aqui, mas não tem espaço, eu vou fazer assim, tá? Então, introduzindo agora a posição relativa da partícula 1 em relação a 2, definido assim, derivando duas vezes com relação ao tempo, eu tenho a diferença das acelerações que estão aqui. Então, substituindo essas coisas aqui e ali, eu posso escrever aquela equação dessa maneira, onde μ é chamado massa reduzida, definido por essa expressão aqui. Olha, aqui tem uma equação de uma partícula. Então, o movimento de duas partículas, uma em relação à outra, funciona assim, como se fosse uma única partícula de massa reduzida a μ sujeito à ação da força F. Tá? Esse F é fornecido pela força de interação entre as duas partículas. A propriedade da massa reduzida, né? Temos aqui, se M1 é menor que M2, ele é menor do que M1. Se M1 é maior do que M2, é menor do que M2. Conclusão, a massa reduzida é menor do que a menor das massas. Também acontece o seguinte, se a massa da partícula for muito menor do que a da partícula 2, a massa reduzida é quase igual à massa da partícula 1. Ao contrário, se a massa da partícula 2 for muito menor do que a da 1, então a massa reduzida é praticamente igual à massa da partícula 2. Há um exemplo aqui. O átomo de hidrogênio é composto de prótons e elétrons, que tem a massa do elétron e massa do próton. Então, tem a massa do próton é quase 3 ordens de grandeza maior do que a massa do elétron. Calculando massa reduzida, eu tenho quase a massa do elétron, o que eu acabei de falar, né? Quando tem massa muito menor do que eu, é praticamente essa massa menor. O deutério, é um núcleo de hidrogênio que contém nêutron e próton. Então, a massa do nêutron é mais ou menos igual à massa do próton, né? Quase é uma pequena diferença. Calculando a massa reduzida, próton-nêutron, dá mais ou menos a metade de qualquer uma das duas parcelas aqui. Bom, então, uma das conclusões aqui é o seguinte, o centro de massa do sistema funciona como se fosse uma partícula única, com toda a massa concentrada lá. E ele representa o movimento do sistema de duas partículas como um todo. E a segunda parcela é o movimento de uma partícula isolada, duas partículas isoladas, é como se fosse de uma única partícula com massa reduzida a μ,
sujeito à ação de uma força externa F. Então, o movimento de duas partículas isoladas que interagem apenas mutuamente, eles decompõem essas duas parcelas do movimento. Eles são independentes. Agora vamos considerar uma situação diferente da primeira. Continua sendo duas partículas ainda mais, além da interação mútua, eu tenho força externa aplicada a cada um deles. Então, a segunda lei de Newton, aplicada a cada uma das partículas que estão aqui, vale a terceira lei de Newton para a força de interação mútua. Então, se eu somar as duas equações membro a membro, eu tenho isso aqui. Essas duas forças aqui acabam se anulando por causa da terceira lei de Newton e sobra somente a soma das forças externas, que eu vou chamar de F externa, que é a resultante dessas duas forças externas. O membro esquerdo eu posso manipular e escrever como derivada temporal da quantidade de movimento do sistema, de maneira que eu tenho esta equação aqui para o movimento desse sistema aqui, sujeito à força externa. Isso aqui significa o seguinte, que a quantidade de movimento do sistema é como se fosse o do centro de massa, com toda a massa concentrada nele. Então, aqui essa equação está dizendo é que essa partícula virtual, né, que está no centro de massa, ele responde à força externa. Então, a força externa é como se estivesse aplicado nessa partícula única ali. Então, bom, isso aqui é o que eu acabei de dizer. E o que nós vimos aqui é que as forças de interação mútua acabam se cancelando nessa manobra matemática que nós fizemos. E o que mostra ali é que ele não modifica o estado de movimento do centro de massa. E temos aqui uma lei, tipo segunda lei de Newton, para descrever esse movimento centro de massa. Tá? E se a resultante de força externa for nulo, eu tenho a quantidade de movimento do sistema constante. Então, a conservação da quantidade de movimento do sistema. Voltando aqui à segunda lei de Newton aplicada, vamos fazer a mesma operação. Multiplicamos isso aqui por massa M2, toda a equação aqui, multiplicando toda essa equação aqui por M1, e vamos subtrair uma da outra. Tá? Eu tenho essa expressão aqui. Então, vale a terceira lei de Newton que eu posso usar aqui. Opa, aqui de novo, faltando menos aqui, que eu vou corrigir assim, tá? Então, introduzindo aquelas mesmas variáveis, eu tenho, como resultado, essa equação fica nesse formato. Note que, se não existisse esse termo aqui, seria o movimento das duas partículas, né, como se fosse uma única, que é independente do movimento centro de massa. Mas, por causa desse termo aqui, nós vemos que o movimento relativo das duas partículas é afetado também pela força externa. Existe apenas um caso em que o movimento das duas partículas é independente do movimento centro de massa, que é quando a força externa satisfaz essa condição aqui. Eu tenho apenas essa equação de maneira que eu posso ter um movimento independente. Mas poucos são as forças que satisfazem essa condição aqui. Um exemplo da força que satisfaz é a força-peso, quando eu tenho duas partículas movendo na proximidade da superfície da Terra. Né? Então, no caso, a força externa seria o peso, então elas satisfazem essa condição que nós vimos. Por outro lado, se eu considerar o sistema Terra-Lua, em que o Sol exerce a força externa sobre elas, as forças envolvidas são essas. Eu não escrevi aqui, mas tem aqui a força que a Lua exerce sobre a Terra, que é menos esta força aqui. Então, essas duas forças externas são as forças que o Sol exerce, essa e essa, né?
sobre a Terra e a Lua, que elas são diferentes, não satisfazem aquela condição. Bom, quando eu tenho mais de duas partículas, como é que fica? Vamos supor que eu tenho N partículas e, então, tenho N massas, N vetores de posição. Então, massa total eu tenho que somar todas as massas, não apenas duas. E o centro de massa eu tenho que fazer média ponderada com N partículas e não apenas duas. Derivando isto com relação ao tempo, eu tenho isso aqui, de maneira que a quantidade de movimento do sistema é a soma das quantidades de movimento das partículas. Então, isso aqui é a segunda lei de Newton aplicada a cada partícula, que vai de 1 até N. O FII significa força que a partícula I exerce sobre ele mesmo. É claro que a partícula não exerce força sobre ele mesmo, então ele é zero. Bom, então somando sobre todos os I's, eu tenho esta equação aqui, né, e aparece somatório duplo aqui, que ele dá zero por cada terceira lei de Newton. Então, manipulando isso aqui e isso aqui, e aqui está toda a etapa dessa manipulação, eu chego à equação que a variação no tempo da quantidade de movimento do sistema é igual a resultante da força externa aplicada. Isso, de novo, é uma segunda lei, tipo segunda lei de Newton, né, do sistema. Então, a força externa é como se tivesse aplicado a uma partícula única que está no centro de massa com toda a massa do sistema concentrado nele. Bom, se tiver a resultante força externa igual a zero, eu tenho de novo a conservação da quantidade de movimento do sistema. Infelizmente, o correspondente a movimento relativo não é possível generalizar. Muito bem. Vamos ver uma propriedade do centro de massa importante que será usado em muitas circunstâncias. Aqui está o referencial com origem no ponto O e o centro de massa está lá localizado por esse vetor de posição aqui. Em relação a O, uma partícula J é localizada pelo vetor de posição RJ. Em relação ao centro de massa também, eu posso colocar um referencial lá com a origem no centro de massa. Então, em relação a esse referencial do centro de massa, a partícula J é localizada por esse vetor de posição aqui, que tem a relação entre uma e outra por esta equação de transformação aqui. Multiplicando pela massa mj da partícula e somando sobre todo J, eu tenho esta equação aqui, onde este termo aqui representa massa total do sistema vezes o vetor de posição do centro de massa em relação ao referencial do centro de massa. Esse daqui é massa total do sistema vezes vetor de posição do centro de massa em relação a esse referencial aqui. Tá? E aqui essa soma dá massa total do sistema, que é multiplicado pelo vetor de posição do centro de massa de novo. Então, esses dois dão zero, né? Tá aqui. E eu tenho aqui, então, que a soma da massa vezes o vetor de posição igual a zero. Então, esse vetor R' é vetor de posição em relação ao referencial do centro de massa. Bom, isso aqui é mais ou menos esperado, mais ou menos não, é esperado porque eu estou determinando a posição do centro de massa em relação ao referencial que está no centro de massa. Então, ele tem que apontar para a origem. Bom, voltando aqui àquela transformação, o vetor velocidade, né, é obtido derivando isso com relação ao tempo. Então, somando sobre todas as partículas, multiplicando pela massa, eu tenho quantidade de movimento total do sistema calculado em relação ao referencial centro de massa. Isso aqui é a quantidade de movimento do sistema calculado em relação a O. Isso aqui é massa total vezes velocidade centro de massa. Então, isso aqui menos isso dá zero.
e eu tenho quantidade total de movimento do sistema em relação ao centro de massa é igual a zero. Então, o centro de massa é uma posição onde a quantidade de movimento do sistema em relação a ele é sempre zero. Tá? Bom, agora vamos falar um pouco do movimento do centro de massa. Isso aqui é o fogo de artifício, cuja imagem eu tirei desse site aqui. Tem mais umas centenas de imagens parecidas. Quando explode, né, ele fragmenta em muitos, aparecem muitos fragmentos quando explode fogo de artifício. Isso aqui não dá para ver direito, mas nesse a gente vê trajetória, né, antes de explodir. Aqui é um caso isolado, tem uma trajetória, explodiu aqui e dividiu em muitos fragmentos. Ocorre que o centro de massa desses fragmentos ele continua a executar o movimento antes dela explodir. Né? Se ele tivesse explodido, se ele não tivesse explodido, teria uma trajetória. O centro de massa aqui continua a executar essa trajetória, até qualquer um desses fragmentos colidir com qualquer outro corpo. Tá? Então, cada um desses também prossegue isso aí. Um caso que eu vou mostrar aqui, isso aqui tem a relação com o que nós temos no dia a dia. Eu vou colocar um referencial aqui no eixo de rotação e esse sistema disso. Então, isso aqui é uma roda. Imagina a roda de carro, por exemplo, que tem o centro de massa fora do eixo de rotação. Em relação a esse sistema, eu tenho coordenada desse centro de massa, dado por essa expressão aqui. Derivando com relação ao tempo, eu tenho componentes do vetor de velocidade desse centro de massa. Multiplicando pela massa da roda e compondo o vetor segundo I e J, eu tenho a quantidade de movimento dessa roda. Derivando isto com relação ao tempo, eu tenho esta expressão aqui que representa resultando da força externa aplicada sobre esse centro de massa, ou seja, tem uma força externa aplicada à roda. Se eu trocar o sinal disso aqui, eu tenho a reação da roda sobre essa força aplicada. E onde é que está essa reação? Essa reação vai, por exemplo, aqui está o eixo de rotação, tem sempre algum mecanismo que segura essa roda, eixo de rotação. Né? Então, veja que essa força aqui é transversal ao eixo de rotação. Então, ela vai ser aplicada aqui no eixo, que vai aplicar essa força sobre o sistema que segura esse eixo. Tá? Então, se for no automóvel, por exemplo, o sistema de suspensão e lá está o sistema segurando. Então, vai aparecer uma força transversal aqui, que faz um esforço extra sobre o sistema de suspensão. Então, o desgaste mecânico vai ser maior por causa dessa força aqui, porque o centro de massa da roda está fora do eixo. A gente manda balancear as rodas. A finalidade desse balanceamento é para trazer o centro de massa aqui para o centro de rotação, do eixo de rotação. E aí, olha, ele depende da distância que ele está. Tendo zero, desaparece essa força aqui. A situação também muito comum é o caso do ventilador de teto. Né? Muitas vezes, num dia quente, eu chego numa sala de aula, eu vejo os ventiladores do teto girando na velocidade máxima. A primeira coisa que eu faço é tentar reduzir isso, pelo menos para metade da velocidade de rotação que estava lá, do máximo, porque o que eu vejo é que tem um eixo aqui e tem as pás aqui do ventilador, ele está girando, esse eixo está oscilando na direção transversal. E olha, essa força depende do quadrado da velocidade angular de rotação, então a força é muito grande. Se manter na velocidade máxima, tem a probabilidade da pá soltar do eixo e sair voando é grande, né? De maneira que se tiver alguém no meio do caminho, pode até decepar essa pessoa aí. Então é um problema de segurança.
Outra situação é, por exemplo, o gerador eólico tem pá de mais de 10 metros de comprimento. Então, é importante esse balanço dessas pás para trazer o centro de massa sempre no centro do eixo de rotação. Também o gerador da usina elétrica tem eixo do diâmetro maior que 2 metros. Então, também é importante que eu tenha esse centro de massa trazido para o centro do eixo de rotação. E, bom, termino a aula apresentando algumas referências aqui. E muito obrigado.